E eu tenho certeza que você vai ser grandiosamente abençoado pela palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho mais sobre ter a mente de Cristo. Comente, compartilhe e vamos em frente para a glória de Deus. É muito importante que nós entendamos isso, que nós saibamos que nós temos, como já vimos em outras vezes, o livre-arbítrio, nós temos liberdade para seguir ou não seguir ao nosso Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E então, queridos, o que acontece? Tudo é uma questão de escolha. Sabemos disso. Sabemos que a nossa vida é feita por escolhas, das quais atitudes que virão farão a diferença na nossa vida para melhor ou para pior. Isso, queridos, é muito importante que nós nos lembremos. E quanto a isso, queridos, nós temos que ter em mente o seguinte: nós temos a escolha de fazer a vontade de Deus, de seguir a sua palavra ou não. Nós só não temos o direito de reivindicar nada se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós não podemos receber um direito, queridos, se nós não o acionarmos, se nós não estivermos ligadinhos com Deus para receber essas bênçãos das mãos do Senhor. Isso é muito importante, queridos. E nós precisamos nos lembrar que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós precisamos nos lembrar sempre disso, porque muitas vezes, queridos, queremos que os nossos pensamentos façam eco aos pensamentos de Deus. E não é assim. Os pensamentos de Deus precisam fazer eco com os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, se você puder. 1 Coríntios, capítulo 2, e é o versículo de número 16. Abre lá comigo, queridos, para que a gente possa entender um pouquinho do que nos diz a palavra. Diz assim a palavra de Deus: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa poderosa, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Tudo é uma questão de fé. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que a palavra diz e nós devemos praticar isso, crer e agir segundo a orientação do Espírito. Isso é muito importante, porque, queridos, nós sabemos que a cada dia que nós nos levantamos em fé para buscar o reino de Deus, nós vamos ter o nosso Deus com a sua potente mão nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Isso é muito importante. Então, queridos, a gente precisa lembrar do seguinte: nós temos a mente de Cristo. É o que a palavra diz, é o que o nosso Deus nos diz. A partir daí, queridos, nós temos que pensar tudo que nós temos direito através dessa mente maravilhosa, a mente de Cristo, a mente soberana do Deus Criador. Nós sabemos, queridos, que Cristo, Deus e a sua palavra são um. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos a palavra de Deus nas nossas mentes para que nós possamos pensar de acordo com aquilo que o Senhor Deus pensa. Isso é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. Palavras são os pensamentos de Deus escritos para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa caminhada cristã. Isso é muito importante, querido. Então, as palavras vividas de acordo com a vontade de Deus penetra nos nossos corações e traz vida. A palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo e a sua manifestação nas nossas vidas, traz para nós vida e nós precisamos entender que essa vida é a vida do próprio Deus em nossas vidas. Essas palavras vão fazer com que a nossa vida seja renovada, seja transformada de forma espiritual, sobrenatural, extraordinária. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos viver isso.
vivenciar essa experiência que é maravilhosa, segundo a orientação daquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Então, queridos, o homem, ele precisa pensar os pensamentos de Deus. Isso é sem sombra de dúvida. Nós entendemos já isso. Nós já vimos muitas vezes na palavra de Deus a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos pensar como Deus. Por isso temos a mente de Cristo. Olha a bondade do nosso Deus. Ele nos deu uma mente poderosa, habilidosa, uma mente capacitada para que a nossa vida flua de forma organizada e perfeita, segundo a sua vontade. Isso é lindo, queridos, é maravilhoso. Então, o homem que vive segundo a vontade de Deus, o homem que faz a vontade de Deus, o homem que tem a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, queridos, esse homem vai ser um homem totalmente moldado pela palavra, pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor absoluto. E isso é maravilhoso, porque, queridos, os pensamentos de Deus vão transformar a nossa vida, vão transformar tudo aquilo em que cremos, nas situações em que vivemos no dia a dia, aquilo que aprendemos, muitas vezes de forma errada. Os pensamentos de Deus, queridos, vão tirar o homem da normalidade. Nós não somos mais pessoas comuns, porque nós temos essa mente poderosa. Nós temos a mente do Deus Criador trabalhando a nosso favor. Isso é maravilhoso. Isso é grandiosamente importante, queridos. E nós não podemos deixar que isso fique fora da nossa vida, sem entendimento. Porque com o entendimento nós vamos poder entender aquilo que ocorre e fazer as coisas de acordo com o esperado por Deus sobre as nossas vidas. Você foi abençoado? Então não deixe de me abençoar também. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe essa mensagem e também, queridos, comente, deixe o seu comentário para que outras pessoas sejam alcançadas, conheçam o trabalho que estamos fazendo no canal, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.